Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um texto que tem o nome de A Qualidade do Bom Texto. É um texto do Cláudio Moreno, que está presente num livro que chama Português para Convencer, Comunicação e Persuasão em Direito. Bastante interessante para quem quiser estudar essa parte de língua portuguesa relacionada ao texto jurídico. E nesse texto o autor tem o objetivo de desconstruir algumas fórmulas de manuais de redação, porque é muito comum alguns professores de cursinho, sejam cursinhos para vestibular ou para concurso, é comum que esses professores criem algumas fórmulas mágicas para produzir uma boa redação. Claro que essas fórmulas elas podem ajudar muito, principalmente naquele texto específico do concurso ou do vestibular, mas isso não pode ser aplicado a todos os textos. Então, por isso que o autor resolve desconstruir essas regras, né, essas fórmulas. Então, nós já tínhamos comentado, né, a questão da importância da relação entre a linguagem e o direito, né? Então, é na linguagem que o processo jurídico se efetiva. A capacidade de realizar uma boa comunicação de ideias, de criar os fatos com consistência e credibilidade e de apontar relações de causa e efeito entre estes e as leis, formarão um cenário decisivo para o sucesso que queremos ter no mundo jurídico. Então, é muito comum a gente ter sempre uma tensão retórica, justamente porque há a tentativa de persuadir o outro, né? E a necessidade de que a redação atinja o leitor, que o consiga o convencer de um ponto de vista. Por isso, o texto tem que ser preciso e acessível ao seu leitor, coisas que nós já comentamos nas aulas anteriores. Bom, então, trecho do texto, né, de vocês aí, nós temos: escrever corretamente e com clareza, transmitir informações e defender os interesses do cliente são atributos essenciais do advogado. Há princípios que devem ser seguidos, como cuidado com o leitor, a administração da tensão retórica, a persuasão e o convencimento pela palavra. Mas não existe uma fórmula para obter tal resultado. O trabalho do advogado jamais será uma equação matemática, nem poderá ser aferido por fórmulas ou esquemas padronizados. Justamente porque vai depender muito da competência do advogado, do objetivo dele, do contexto e da forma como ele vai elaborar esse texto a partir dos seus objetivos, dos seus propósitos. Então, nós estamos num curso de humanas e é justamente por isso que não tem como a gente falar que sempre vai ser de uma forma ou nunca vai ser de uma forma. É preciso sempre analisar em que situações aquele recurso linguístico vai ser usado e com qual finalidade. Bom, primeiramente, nós temos ali no texto uma ideia, né, do que vem a ser o texto eficaz. Então, ele é aquele que permite ao leitor compreender e reter informações novas. Então, isso é importante, né? A gente sempre vai para um texto buscando aprender algo. Legibilidade, então a rapidez com que o texto pode ser lido e a facilidade com que pode ser compreendido e memorizado. Isso tudo vai depender de vários fatores, né? Entre eles, o conhecimento que o leitor tem daquela informação, porque a partir do momento que ele tem conhecimento, ele lê com mais tranquilidade. Quando vocês pensam num texto em que quando vocês começaram a ler textos jurídicos lá no primeiro ano, provavelmente vocês tinham mais dificuldade, por isso levavam mais tempo do que, né, um aluno de quinto ano, ou até mesmo vocês hoje. Bom, qual que é a primeira ideia apresentada ali no texto? E lembrando que não é uma ideia defendida pelo autor. É a ideia de que quanto menor a média de palavras na frase, mais fácil é a leitura. Ou seja, quanto menor o texto, mais fácil a compreensão. Essa ideia, lembrando que o autor tenta desconstruir essas ideias, então justamente porque há algumas frases que, apesar de curtas, como frases filosóficas, por exemplo, que muitas vezes a gente lê e tem muita dificuldade em compreender o que o autor pretendia com aquela frase. Por outro lado, nós temos frases longas, textos longos, e que a gente não tem dificuldade nenhuma
para compreender. Então, essa primeira ideia de que quanto menor as palavras na frase, mais fácil vai ser a leitura, isso é muito relativo. E para discutir isso, nós temos até mesmo uma fórmula, que era chamada ali de fórmula de Flash, em que o autor colocava ali algumas situações que ele considerava como o que faria com que as frases ou os textos se tornassem mais fáceis. Então, novamente, vocês podem ver, né, a questão da quantidade de vocábulos, o fato de ter mais referência a seres humanos, enfim, depois vocês podem ler com mais tranquilidade. Lembrando que todas essas informações foram negadas pelo autor do texto, né? Quer dizer, não necessariamente um texto com mais referência a seres humanos vai ser mais fácil e com referência a seres abstratos, né? Seriam mais difíceis. Então, ele está tentando desconstruir. Qualquer dúvida depois vocês podem me perguntar. E aí nós temos, então, alguns conselhos duvidosos que aparecem nesse texto. Nós vamos falar de alguns, até porque não dá tempo de falar tudo nessa mesma aula. Então, a primeira é, com base nessa ideia do flash, né, de que quanto menor, melhor, a primeira é use apenas frases curtas. Aí nós temos use apenas a voz ativa, evite a passiva, não fale na primeira pessoa, não use sujeitos indeterminados ou vagos, troque os substantivos abstratos pelos verbos correspondentes, corte os adjetivos e os advérbios, eles são supérfluos, prefira sempre os verbos de ação aos verbos de ligação, corte as palavras vazias como fato, aspecto, elemento, coisa, etc. Então, essas são as regras, as fórmulas apresentadas por muitos manuais de redação e que o Cláudio Moreno vai tentar desconstruir para a gente. Então, nós temos, servem apenas para quem escreve textos meramente expositivos, destinados a um público muito amplo e não especializado, mas não podem ser levados a sério pelo pesquisador ou profissional que vai passar a vida escrevendo com a preocupação de argumentar e persuadir, dirigindo-se a leitores tão ou mais qualificados que ele. Portanto, não existem regras pré-determinadas para a construção de um bom texto. Essas fórmulas podem servir para textos específicos, como aquela dissertação clássica de muitas provas, né? Mas não para todos os textos, em especial para os textos jurídicos. Em relação a essa primeira regra, né, usar apenas frases curtas, nós temos, em qualquer texto jurídico, haverá frases e parágrafos cuja maior extensão e complexidade são consequências da própria complexidade do tema. O que isso significa? Que uma frase ela vai ser curta se a ideia apresentada ela é simples e ela não precisa ser desenvolvida. Por outro lado, algumas informações são tão complexas que elas precisam ser explicadas, elas precisam ser detalhadas. Consequentemente, a frase vai acabar sendo desenvolvida. Então, a extensão, ela depende da complexidade, do quanto você precisa explicar um assunto, né? E o texto jurídico por si só, ele tende a desenvolver as ideias, porque você quer deixar claro um posicionamento. Por isso, é pouco comum o uso de frases curtas, a gente tende a usar frases mais longas. Nós vimos já, né, as formas de compor um período composto, né? Então, ele pode ser por subordinação ou por coordenação, como nós vimos na aula anterior. E essa construção do período composto vai estar relacionado à argumentação e à persuasão, como nós também já vimos na aula anterior, mostra um ponto de vista, né? Não se pode abdicar dessa riqueza e perder o sutil efeito de entrelaçamento entre as orações. Ou seja, eu não posso usar frases curtas simplesmente deixando de lado esse recurso argumentativo tão importante que é a construção do período composto, pois por meio das conjunções você vai deixar claro o seu ponto de vista. Alguns exemplos, né, que o autor apresenta. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem
um parágrafo construído por frases menores, e aqui ele junta toda essa informação da mesma forma como nós fizemos naquela atividade sobre a Marielle Franco, né? Que eu espero que vocês tenham feito. Então, aqui também ficam alguns exemplos, né? Espero que vocês leiam atentamente. Qualquer dúvida, depois só entrar em contato. Bom, o objetivo que o advogado tem em mente ao escrever é obter um bom resultado e não produzir um texto fácil. Ele quer convencer o outro, e não necessariamente um texto fácil, de que o leitor não vai ter dúvidas. Espera-se que ele não tenha dúvidas, né? Mas para isso não é preciso que o texto seja curto. Pelo contrário, você pode acrescentar muita informação. Então, o objetivo é você convencer de um ponto de vista e não ficar preso à ideia se o teu texto é fácil ou é difícil. Até porque são conceitos bastante subjetivos, né? O conceito de fácil para uma pessoa pode ser fácil, para outra não. A inteligibilidade, o aspecto ligado a fatores mais profundos do que a simples redução do tamanho da frase. Portanto, ali nós temos frase longa pode ser mais compreensível do que uma frase curta. Ou seja, não é o tamanho da frase que vai fazer com que o seu texto seja mais compreensível ou menos. A segunda regra, né, a segunda fórmula a ser discutida é evitar o uso da voz passiva. Se o recurso de voz passiva existe na língua portuguesa e sempre foi usado, dos grandes romances até as bulas de remédio, certamente deve ter utilidade e razão de ter. Porque se não tem utilidade na língua, a língua descarta, né? Já teria saído da nossa gramática. E não é isso que ocorre. Se o uso da voz passiva existe, é porque ela tem uma finalidade. Então, o uso da voz passiva, da voz ativa ou passiva vai depender do foco que o autor quer dar em seu texto. No caso aqui, ó, na maior crise da história da empresa, no ano de 1994, metade dos empregados foi demitida. Nesse caso aqui, ó, nem diz quem é que demitiu. O importante, na verdade, é saber que metade dos empregados foi demitida. Então, o foco está no processo de quantos empregados foram demitidos e não necessariamente quem fez a demissão. Então, por isso é que ali no texto diz que é o foco que vai determinar o tipo de voz ativa ou voz passiva. Então, nós temos ali ordem na frase, posição de destaque, né, o tema. Na voz ativa, nós temos ali um exemplo. Advogado Paulo da Silva acusou o réu de estelionato. Quando eu tenho um sujeito que faz ação, quer dizer, é o Paulo, é o advogado que acusa, o sujeito faz ação, eu tenho voz ativa. Da mesma forma, a empreiteira demitiu. Aqui esse sujeito é que fez a ação, consequentemente eu tenho voz ativa. Consequentemente também eu tenho o foco sobre o autor, aquele que fez a ação. Na voz passiva, por outro lado, eu já tenho o foco em quem recebeu a ação e não em quem fez a ação. Então, por exemplo, aqui a lista foi mostrada à imprensa pelo advogado do Banco Urbano. Então, apesar de dizer quem é que fez, que foi o advogado do Banco Urbano, o foco não está sobre ele, mas sim na lista que foi mostrada. Então, não foi a lista que mostrou, ela foi mostrada, ela sofreu a ação. Por isso que é chamado de voz passiva. O sujeito é passivo, ele recebe a ação. Mais de 100 ações de execução foram ajuizadas pelo escritório de advocacia. De novo, aqui diz até quem fez, né? O escritório de advocacia, mas o foco não é esse. O foco é dizer que mais de 100 ações de execução foram ajuizadas. Então, novamente, o foco está em quem recebeu a ação. Por isso, o foco determina a voz. A voz passiva não é melhor do que a voz ativa, mas também não é pior. Trata-se de um poderoso recurso que você deve dominar para utilizá-lo bem e para proteger-se quando for usado pela outra parte. Então, o tema ou foco de interesse deve ficar na posição de sujeito. Ou seja, aqui eu tenho dois exemplos como se fosse
uma manchete de jornal, né? Se eu tenho namorado mata adolescente após término de relacionamento. Quando eu coloco aqui quem fez a ação, o meu objetivo é justamente destacar o autor, né? Quer dizer que o réu, vamos dizer. Por isso, namorado está aqui, eu tenho voz ativa, aquele que fez a ação. Se o meu objetivo é destacar a vítima, né, e dizer que ela era uma adolescente, então eu começo aqui com a vítima. A adolescente é morta por namorado após término do relacionamento. Eu digo também quem fez, mas o meu foco não está em quem fez, mas no fato de ser adolescente. Então, são olhares diferentes, são focos diferentes que vão levar à escolha da voz ativa ou da voz passiva. E aí, só para a gente encerrar essa parte, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente pensar um pouco. É um caso bastante conhecido, vocês devem se lembrar, né? Para a gente pensar até mesmo como se fossem notícias de jornal, fossem manchetes, para saber quais são as ênfases que nós temos em cada uma dessas frases. Então, por exemplo, nessa primeira, que eu tenho aqui, Alexandre Nardoni jogou sua filha pela janela do apartamento. Nessa frase, ó, jogou. Quem é que jogou? Alexandre Nardoni. Esse é o sujeito da oração. E esse sujeito, ele faz a ação. Portanto, aqui eu tenho voz ativa, desculpa. Voz ativa, é ele quem faz a ação. Ou seja, se eu tenho voz ativa, eu estou denunciando o autor, eu estou apontando o dedo para ele, tanto que eu uso nome e sobrenome aqui, isso também é importante. Nesse caso, essa estrutura, né, de denúncia, ela é muito típica da acusação, porque eu estou acusando Alexandre Nardoni de ter jogado sua filha. Vamos pensar que, né, não tivesse tido o julgamento ainda e a gente estivesse fazendo ali a acusação dele. Provavelmente a gente iria usar uma estrutura como essa. Ele jogou, né? Então a voz ativa, ela é muito comum no processo de acusação. Nesse caso aqui, a menina Isabela foi jogada pela janela de seu apartamento. Aqui eu coloquei o pelo pai entre parênteses, porque dizer quem é que fez a ação não é obrigatório, eu posso optar por usar ou não, né? Se eu não quiser denunciar ou eu não souber quem fez a ação, eu não vou usar essa estrutura aqui, né? Se eu quiser dizer, destacar no texto, eu uso. Mas o importante é a gente pensar, ó, que o sujeito dessa frase é a menina Isabela. E esse sujeito, ele não faz a ação, recebe a ação, foi jogada, não é ela que jogou, ela foi jogada. Se ela recebe a ação, eu tenho voz passiva. Por que eu uso voz passiva aqui? Porque o meu objetivo não é acusar alguém, né? Não é apontar quem fez a ação. O meu objetivo é destacar justamente a vítima. E nesse caso, eu destaco a menina Isabela. Então, por isso aqui eu tenho voz passiva. Vamos pensar que se eu estivesse na defesa do Alexandre Nardoni, era essa estrutura que eu iria usar. Se eu estivesse na acusação, eu iria usar essa estrutura. Então, nessa daqui, eu iria dizer: a menina Isabela foi jogada pela janela de seu apartamento, mas o pai nem se encontrava no prédio, por exemplo. Eu iria tentar tirar a figura do pai da situação, porque o meu objetivo é defendê-lo. Aqui eu já tenho, ó, pai joga criança de 5 anos pela janela do apartamento. Então, aqui também eu tenho voz ativa, é o sujeito que faz a ação, mas nesse caso, em vez de colocar nome e sobrenome, eu destaco que foi o próprio pai que jogou, né? Então, a figura do pai é importante nesse contexto. Nesse caso aqui, menina de 5 anos é jogada pela janela do apartamento. Também aqui, ó, não falo quem é que fez a ação, né? Também é típico de defesa, porque eu tô colocando em destaque só a vítima e não acusando alguém, né? Então,
E aqui nesse caso, por exemplo, aqui eu já coloco o nome da criança, aqui eu destaco a idade dela. Então, são focos, são formas de apresentar o mesmo fato. E essa escolha, ela tem que ser pensada. Aqui também, olha, nesse caso, eu ainda digo que ela foi jogada pela janela, né? Então, quer dizer, eu estou denunciando um crime, mesmo que eu não diga quem é que fez. Nesse caso aqui, menina de 5 anos é encontrada morta no prédio onde morava. Então, esse é encontrada morta não disse ainda que ela foi assassinada, né? Então, seria aquele típico recurso de início de investigação, que ainda você não tem como acusar ninguém, então é um recurso bem comum. Portanto, o que é importante a gente pensar que a escolha da voz ativa ou da voz passiva vai depender justamente desse olhar. E o que eu quero destacar? Eu quero acusar alguém? Eu vou usar a voz ativa. Eu quero defender? Eu quero livrar o nome do meu cliente daquela situação? Eu vou usar a voz passiva e vou usar apenas a vítima e não usar o nome do meu cliente naquela situação específica, que seria algo como essa daqui, ó, menina de 5 anos jogada pela janela do apartamento, ou até mesmo essa última. Essa segunda também, desde que eu não usasse a ideia do pai. Né? Então, são recursos que vão depender do meu propósito, e isso que deve ser pensado. Por isso, a voz passiva deve ser usada, desde que usada com a consciência do seu papel. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem para mim que eu respondo, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem, até mais.